Oi pessoal do primeiro termo A, vamos para mais uma aulinha. Estou gravando umas aulinhas curtinhas para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Bom, na aulinha passada, aula número 4, né, a gente viu alguns detalhes, né, só mais assim, coisas que depois eu poderia aprofundar um pouco mais. Então agora nós vamos aprofundar um pouco mais na velocidade média. A gente viu o que era velocidade instantânea, eu só apresentei o que era velocidade média, agora nós vamos nos ocupar de fazer exercícios, por exemplo, tá bom? Então, olha a situação aqui, ó. Lembrando que a velocidade média, ela é a relação que nós temos entre a distância percorrida, né, ou a variação de posição, e quanto tempo demorou para percorrer aquela distância. Então, é o ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é posição final menos posição inicial, ou seja, onde foi parar menos de onde saiu. E o tempo, ΔT, também ele é a mesma coisa, só que para tempo. Então, é o tempo final menos o tempo inicial, né? Então, se começou a contar o tempo agora, por exemplo, começou a contar o tempo agora, 0. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, etc. A hora que terminar de contar o tempo, é o tempo final. Então, o tempo final, a hora que acabou de contar o tempo para aquele movimento, menos o tempo inicial, quando começou a contar o tempo, tá bom? Então, é posição final menos posição inicial, em relação dividido por tempo final menos tempo inicial. Muito bem, eu coloquei aqui dois exemplos para a gente trabalhar essa situação. Ó, uma partícula em movimento, entenda por essa partícula, gente, qualquer tipo de móvel, né? Um carro, um avião, um navio, qualquer coisa que em relação ao movimento, o tamanho dele não importe muito, por isso eu chamei de partícula. Então, uma partícula em movimento sobre a trajetória abaixo ocupa sucessivamente as posições A, B, C e D nos instantes de tempo indicados. Determine a velocidade média entre o A e o B, entre o B e o C e entre o C e o D. Então, nesses três itens eu quero saber qual foi a velocidade média nesses trechos, tudo bem? Primeiro, vamos dar uma olhada na trajetória. Ó, a trajetória é essa aqui. O sentido positivo dela é para a direita, tá vendo que tem um maisinho aqui, uma flecha, ó? E esses números estão todos em metros. Então, a trajetória, você tem o desenho da trajetória, tem a seta indicativa para onde é o sentido positivo do movimento, que é para onde a gente vai, e qual é a unidade imprescindível, saber esses números estão em que unidade. No caso aqui estão em metros, tá? Então, olha como que eu vou interpretar, ó. Esse aqui é o ponto A, ou partícula A, que está na posição menos 4 metros, e o tempo inicial de contagem do movimento é o tempo de A, é 0. Aí eu vou para a partícula para o ponto B, que está na posição 0, é o marco 0 aqui, o tempo de B é 2 segundos. Depois D, ó, depois tem o C está aqui na posição, ó, esse aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, ó, até posso escrever, não veio escrito, eu posso escrever. Ele está de 1 em 1 antes do 6, é os 5 metros, e o instante do C é o 3 segundos. Aí depois vai para o D, ó, depois vai para o D, cujo tempo é 4 segundos, então, tempo de D 4 segundos, e o D está na posição 2 metros. Então, olha, sai de A, vai para B, tá vendo aqui o sentido da flechinha? Sai de A, vai para B, de B vai para C, o C está aqui, e de C volta para D. E os tempos em que isso acontece estão escritos ao lado de cada letra. E as flechas indicativas de onde para onde que vai também tem que ser observadas, tá bom? E aí, então, agora vamos fazer as continhas. Qual é a velocidade média entre A e B? Então, velocidade média entre A e B é, ó, de A para B, a flecha não é para cá? Então, sai daqui, chega aqui. Onde sai é inicial, onde chega é final. Então, vamos colocar a fórmula. Ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é S final menos S inicial. Gente, aí é o seguinte, ó. S final menos S inicial. Se é de A que sai e vai para B, então o B é o final aqui, ó. Então, é SB menos o inicial sai do A, SA. E o tempo, ó, se sai de A e vai para B, então o tempo final é o tempo de B menos o tempo inicial
é o tempo de A. Então, isso que é muito importante a gente saber colocar, tá bom? De onde sai é o inicial, onde chega é o final, óbvio, né, pessoal? Então, vamos lá? Colocando os numerinhos. Posição de B, ó. Posição, tá aqui embaixo, ó. Posição de 0 até tudo em metros. Posição de B, 0, menos posição de A, menos 4, ó, o parêntese. Embaixo, tempo de B, olha aqui, 2 segundos, menos tempo de A, olha aqui, 0. Fazendo continha, ó, menos com menos dá mais. 0 mais 4 é 4 e 2 menos 0 são 2. E aqui eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2 certinho. 2 o quê? Em cima é posição, então em cima é metros. Embaixo é tempo, tempo está em segundos, então a velocidade média entre A e B é de 2 metros por segundo. Tudo bem? Agora vamos aqui, entre B e C. Ó, entre B e C, eu já tenho a mesma situação, só mudo os pontinhos, ó. Velocidade média, que é o que eu quero, é o ΔS dividido pelo ΔT. Só que agora é entre B e C. Então, ó, de B para C, olha a flecha, ó, é daqui para cá, ó. Então, aqui é o início, aqui é o fim. Então, de B para C, ó, posição final, ó, lembra que é S final menos S inicial, tempo final menos tempo inicial. Não pode tirar isso da memória, tá? Então, entre B e C, como vai para lá, o final, ó, a posição final é aqui o C. É o S de C, menos a posição inicial, ó, saiu de B, é o S de B. O tempo final, mesma coisa, ó, o tempo final é o tempo de onde chegou, tempo de C, menos o tempo inicial é o tempo de onde saiu, tempo de B. E aí é só colocar os números agora, olhando na trajetória. Posição de C, 5, menos posição de B, ó, 0. Tempo de C, ó, é 3 segundos, menos tempo de B, olha aqui, 2 segundos. 5 menos 0, 5, e 3 menos 2, 1. 5 dividido por 1, 5, posição tá em metros, embaixo tá o tempo em segundos, 5 metros por segundo. Então, a velocidade média entre B e C foi de 5 metros por segundo. E a última dessa questãozinha aqui, ó. Qual é a velocidade média entre C e D? Então, de novo, ó, velocidade média é sempre ΔS dividido pelo ΔT. Só que agora é entre C e D. Olha para a trajetória, ó. Entre C e D, a flecha é para cá, ó. Então, saiu de C e foi para D. Então, aqui é o inicial e aqui é o final. Então, o S final é D e o S inicial é C. Então, é S de D menos S de C. Tudo bem? Ó. Então, ó, se é entre C e D, saiu de C, olha a flecha indicando que vai para D. Tudo bem? Então, o final é D e o inicial é C. Então, SD menos SC. O tempo é a mesma coisa. O tempo final em relação ao espaço final é tempo de D menos o tempo inicial em relação ao espaço inicial de C. E agora é só olhar os números lá na trajetória. Ó, olhando ali em cima... S de D, ó, posição de D, tá aqui embaixo, é 2, menos posição de C, 5. Então, posição menos posição, final menos inicial. O tempo de D, ó, é 4 segundos, tá escrito aqui, menos o tempo de C agora, olha aqui, 3 segundos. Cuidado agora, porque é 2 positivo e 5 negativo. Tenho 2 e devo 5, eu pago e ainda fico devendo 3. E 4 menos 3 é 1. Menos 3 dividido por 1 é menos 3. Ó, em cima, posição metros, embaixo, tempo em segundo. Menos 3 metros por segundo. Vamos analisar? Ó, velocidade positiva, movimento progressivo. Ou seja, é para lá o movimento, é para lá que eu tô indo. Ó, de novo, aqui também, velocidade positiva, movimento progressivo. O que significa? Ó, é para lá o movimento, é para lá que eu tô indo mesmo. Agora aqui, gente, ó, a velocidade deu negativa. O que significa que é um movimento retrógrado. E o que quer dizer isso? Olha só, a trajetória não é para lá e quando é entre C e D não está indo ao contrário, por isso que a velocidade deu negativa e o movimento é retrógrado. Entenderam a diferença entre velocidade positiva e negativa? E aqui eu coloquei mais um exercicinho, tá? Pra gente
falar ainda sobre velocidade média e eu coloquei um gráfico. Então eu coloquei, ó, a posição de um móvel é dada em função do tempo através do gráfico. Como assim? Ó, gráfico tem abscissa ordenada, eixo do x chama abscissa, eixo dos y chama ordenada. Na ordenada eu tenho a posição, ó, S em metros. E na abscissa eu tenho o tempo decorrendo em segundos. Então tá metros e segundo no gráfico. E aí eu tenho um móvel que ele está de acordo com esse gráfico que foi traçado aqui. Então vamos ver, ó, vamos analisar. Ó, no instante zero, o ponto está aqui no 10 metros. No instante 2 segundos, o ponto está aqui, ó, na posição 20 metros. No instante 4 segundos, onde está o móvel, aqui na posição C, 30 metros. E no instante 6 segundos, ó, o tempo está passando, gente, ó, 0, 1, 2, 3. O móvel está se deslocando de acordo com essas posições. Então, no instante 6 segundos, o móvel está aqui nesse lugar, voltou para o 10, tá? Então, ó, 0, 1, 2, ele tá aqui, ó, 0, 1, 2, ele tá aqui. No 2 ele já tá aqui no 20, ó. No 4 ele tá lá no 30 metros. Só que depois, ó, olha que o tempo passa, ó, 5, 6, ele volta aqui para a posição 10 metros. Tudo bem? Então é isso que significa essa situação que vocês estão vendo aqui no gráfico. Então ele vai, depois ele começa a voltar no tempo, ó, tá? No espaço. E a pergunta é, com base nas informações do gráfico, calcule a velocidade média entre A e B, B e C, C e D e A e D. Então vamos calcular? Fácil. Se eu quero aqui, ó, velocidade média entre A e B, velocidade média sempre é ΔS sobre ΔT. Tudo bem? ΔS sobre ΔT. Ó, entre A e B. Então eu tenho que saber a posição final menos a posição inicial. Vamos ver quem é inicial, quem é final. Então, ó, entre A e B, ó, entre A e B, ó, o tempo tá passando. Conforme o tempo passa, gente, é que a gente sabe se tá indo para lá ou para cá. Tudo bem? Então, ó, início 0, final do tempo 2. Então, início da posição 10, final da posição no tempo final 20. Então, olha só. O ΔS aqui é entre A e B, ó, entre A e B é, ó, posição final 20 menos posição inicial 10. Posição final é o tempo final 2 menos tempo inicial 0. Então, ó, quando o tempo é final, a posição é final. Quando o tempo é inicial, a posição é inicial. Tudo bem? E aí, fazendo a continha, ó, 20 menos 10, 10. 2 menos 0, 2. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Metros por segundo. Então, entre a posição A e B, a velocidade média foi de 5 metros por segundo. E entre B e C, ó, entre B e C, ó, então o tempo de 2 foi para 4. Então, aqui é o inicial e aqui é o final. Ó, o tempo está passando para frente, ó, o tempo foi para 4. Então, conforme o tempo vai passando, você vai chegando na posição onde você quer chegar, que é o final. Então, ó, posição final entre B e C é a posição C, que é 30. Menos, desculpa, eu ia fazer embaixo, fiz aqui na frente, agora deixa, tá? Então, ó, mesma coisa, esqueci de pôr a fórmula aqui para vocês, ó, ΔS sobre ΔT sempre, tá? Então, ó, posição final. É B ou é C? É C. Por quê? Porque aqui o tempo está passando para frente, ó, 4. 4 é mais do que 2. Então, o tempo está passando para lá. Então, a posição final é aqui 30 e a posição inicial é o 20, ó. Então, 30 menos 20. Qual que era o tempo no C? Era 4. Menos, qual era o tempo no B? Ó, no tempo no B era 2. Tempo é aqui, posição é aqui. Não vai misturar tudo. 30 menos 20, 10. 4 menos 2, 2. Então, de novo, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Novamente, a velocidade entre B e C. Eles percorreram o mesmo espaço no mesmo tempo. Por isso que eles têm a mesma velocidade média, ó. Só não foi no mesmo lugar, mas eles percorreram a mesma distância, ó, no mesmo tempo. Então, é lógico que a velocidade média dá igual, tá? Agora é entre C e D, ó. Entre C e D. Agora aqui, cuidado, ó.
Velocidade média sempre ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá. Gente, é entre C e D. Olha no gráfico, ó. Entre C e D, ó, o tempo de 4 para 6. Então, aqui que é o final. O tempo final é aqui, ó. Então, se o tempo final é aqui, qual é a posição final? É aqui, onde está o tempo final, que é quanto? 10. Então, é 10. Posição final é 10. E o tempo inicial do C, entre o C e o D, é aqui, ó. Então, a posição inicial é a posição C, que é o 30. Então, é 10 menos 30. Sobre o tempo final, ó, de C para D, é 6 e 4. Então, o final é 6, inicial é 4. 10 menos 30, ó, tenho 10 e devo 30, devo 20. E 6 tira 4, 2. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10 metros por segundo. Então, olha que diferente que ficou agora, ó. Velocidade deu negativa porque o movimento é retrógrado, ó. Em vez de estar numa curva ascendente, está numa curva descendente, ó. Por isso que o movimento é retrógrado. Velocidade negativa e aqui ele foi com o dobro da velocidade, ó. Pode ver que ele andou muito mais no mesmo tempo, ó. Aqui ele andou só isso em 2 segundos, só isso em 2 segundos. Aqui ele andou bastante, ó, bem mais em menos tempo. Então a velocidade, entre aspas, está maior, tá? E o último aqui, pessoal, entre A e D, então mesma coisa, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos analisar? Ó, entre A e D. Ah, professor, tem que ficar vendo tudo que fez no caminho? Não. Não. Quando quer velocidade média, é só o que pergunta, ó. É entre A e D? Você vai pensar no A, vai pensar no D e vai esquecer tudo que passou pelo caminho, tá, pessoal? Então, velocidade média é isso, é final menos inicial, tanto para posição quanto para tempo. Você vai esquecer tudo que ele fez aqui, gente. Esquecer tudo isso aqui, ó. Importa isso, ó. Entre A e D, importa o A, importa o D. Só isso. Então, vamos lá. Ó, entre A e D, ó, o tempo não tá passando para lá? Então, aqui que é o final. Posição final do D era 10, menos posição inicial do A. Olha, gente, o A saiu de onde? Da posição 10 também. 10, ó. O tempo final, ó, no D é 6, menos o tempo inicial é no A, é 0. 0. 10 menos 10 é 0. 6 menos 0 é 6. 0 dividido por 6 é 0. Então, a velocidade média aqui é 0 metros por segundo. Você deve estar desesperado pensando. A professora ficou louca. Como assim? O cara andou tudo isso aqui e fala que a velocidade dele é 0? É porque é isso, gente. Velocidade média só importa o fim e o começo. Na física é isso aí, tá bom, pessoal? E vocês têm alguns conceitos que são já pré-existentes dentro da nossa cabeça. Não cabe para você pensar, mas ele andou tudo isso, gastou 6 segundos, andou tudo isso, foi até lá, depois veio até cá. E como que deu 0 a velocidade média dele? É porque para a física só importa final e inicial. Final dele era 10, inicial era 10, 10 menos 10 deu 0. Em 6 segundos, então a velocidade média é 0. Sinto muito informá-los, é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima aula.